Olá. Pessoal, assim como a Alessandra falou, eu sou o Alan Batista. Há 2 meses atrás, eu fiquei incumbido de provar uma tese muito interessante. Nossa empresa, ela fornece o Visual Class, né, a Caltech Informática fornece o Visual Class. Há 2 anos atrás, nós desenvolvemos uma versão que roda no Android, né, Android para disponível em tablets, e tinha uma questão muito pendente, a questão do uso do tablet para a construção de conteúdo, e não somente para a leitura. Quando a gente utiliza o tablet somente para a leitura de conteúdo, na realidade nós estamos subutilizando um equipamento de alto potencial. Eu adorei a palestra do Dr. Nilo, logo cedo, quem está aqui desde cedo, aqui de todos estão, onde ele falou daquela questão de você ir até o lixão, né, de você registrar. Com o tablet, com a câmera do tablet, a gente consegue fazer isso. Né, mas não é somente esse registro fotográfico, esse registro de vídeo. Com o Visual Class, nós conseguimos potencializar a visita deles no lixão ou em qualquer outro ambiente fora da escola. Ou seja, nós conseguimos romper a barreira da escola. Vou mostrar para vocês um projeto que a gente desenvolveu, um projeto piloto, com 10 alunos do Colégio Bosque. Né, eles acabaram de apresentar aqui. Na realidade, tem alguns pontos que eu gostaria de deixar claro para vocês antes de eu começar a apresentar. Nós tivemos uma certa dificuldade pelo seguinte: foram 10 alunos que não conheciam o Visual Class, né, ou se conheciam, na sua grande maioria, era somente por nome. Porque o Bosque, ele trabalha com o Visual Class, mas normalmente ele separa um grupo específico de alunos. Então a gente não pegamos esses alunos que já trabalham com o Visual Class, pegamos alunos do Colégio Bosque, do quinto ano, alunos aleatórios, que estão até aqui, né? E aí o que acontece? Nós tivemos também 8 aulas, 1 hora cada aula, ou seja, no total a gente teve um curso de 8 horas. Qual que era a nossa principal meta? A principal meta desse curso era que ao final a gente conseguisse provar aquela tese de que é possível utilizar o tablet para a construção de um projeto. Então, os alunos ao final das 8 aulas deveriam apresentar um projeto pronto. Esse projeto é escolhido por eles mesmos. Assim como o professor Nilton também falou, é importante que o professor não atribua o tema do projeto, deixe que os alunos pesquisem. Então, nós deixamos que os próprios alunos escolhessem os seus temas. Cada um escolheu um tema diferente, né? Teve um sobre células, sobre o cérebro, sobre a história do Brasil. Eles que se identificavam com o tema escolhiam fazer as pesquisas. Qual que era o meu papel? O meu papel durante as aulas era simplesmente, primeiro, ensinar a usar o Visual Class. Então a gente captou os melhores recursos para a produção do conteúdo. Não deixamos que eles aprendessem todo o Visual Class, né, porque ele levaria muito tempo. O nosso planejamento foi que ao final das 8 aulas eles dominassem todo o processo de criação do trabalho com o tablet. Bom, assim foi feito. Né? Vou mostrar para vocês aqui todo esse nosso trabalho, todas essas aulas, elas estão disponíveis no blog. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, é o nosso site, né? www.class.com.br. Todo mundo que acessar o nosso site vai poder acessar o blog tocando nesse link ali abaixo. Ó. Acompanhe o curso de tablets. Aí você vai ser direcionado para o link Notícias e Documentos, e ao final daquele parágrafo tem um link direto para o projeto. Então vamos ver aqui. Bom, assim como eu falei, esse projeto ele foi dividido em 8 aulas. O primeiro desafio que a gente teve é canalizar toda a empolgação dos alunos. Logo na primeira aula, foi bacana, todos os alunos chegaram super empolgados, super animados, só que na grande maioria eles não sabiam do que se tratava o tablet. A gente até fez algumas pesquisas, perguntando para eles alguns depoimentos, e é interessante que eles falavam que achavam que o tablet, teve um depoimento que falava que o tablet é um celular grandão que serve para jogar. Ou seja, não tinha noção exata do que era o tablet. O tablet é um equipamento da moda, tudo, passa propaganda toda hora, mas eles não sabem, não tem funcionalidade. Então, o tablet por si só é empolgante, é inovador, mas até um certo ponto. Depois, se não tivesse nada que fazer com o tablet, na primeira aula eles iam mexer, passar a tela, olhar lá no CUT. Depois, na segunda, na terceira aula, não teria mais o que fazer, o tablet seria um equipamento deixado de lado. Então, qual foi o nosso grande macete? Planejar para que todas as aulas eles aprendessem um conteúdo novo. Então, todas as aulas foram divididas em tópicos. Olha lá, a gente teve um total de 8 aulas. Na primeira
primeira até a quarta aula, eles aprenderam as noções do Visual Class, aprenderam tudo que precisavam do Visual Class. Da quinta aula em diante, aí eles já começaram a produção do conteúdo. E aí eu já não ensinava mais nada de teoria. Aí eu ficava só fazendo acompanhamento deles, ensinando, né, onde que a gente vai fazer a pesquisa, orientando se aquele texto estava adequado ao conteúdo que eles queriam, mas tudo era eles que estavam fazendo. Eles que baixavam as imagens, né? Inclusive tem até uma história interessante do projeto de células que vai apresentar mais tarde, a Catarina, que está bem ali, levanta a mão aí, Catarina. Ela fez um projeto muito bacana e tem uma história interessante que ela escolheu uma imagem para colocar lá no projeto e eu, na minha visão, achava que aquela imagem não estava legal, eu queria que ela usasse outra. E ela bateu o pé e falou, não, o projeto é meu, eu quero colocar essa imagem. Eu olhei mesmo, nós temos um projetor HDMI, semelhante ao que eu tenho aqui, ó. Por isso a importância do tablet que o professor ter conexão HDMI. Se não tiver, não tem de repente como ele projetar, como ele expandir esse conteúdo. E toda a nossa arquitetura era tudo colocado no notebook. Então, quando eles faziam a pesquisa, quando eles iam salvar os arquivos, salvar tudo que eles precisavam, tudo isso era salvo no notebook. Então, o que acontece? Isso aí libera a conexão na internet. Muitas vezes, muitas escolas não têm a conexão direta com a internet. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode fazer uma pesquisa prévia, deixar um banco de imagens, um banco de texto, um banco de vídeos, tudo naquele notebook. E pelos tablets, os alunos conectarem ao notebook. Então, aí a gente cria uma intranet. Não precisaria necessariamente ter a internet lá no ambiente da escola. Olha só, toda a documentação das nossas telas, desse nosso blog, está tudo documentado na tela. Então, nós temos todos os passos aula a aula. O grande diferencial também foi o planejamento dinâmico. Assim como eu estou comparando muito a palestra do Toninho, é a primeira vez que eu vejo a palestra dele, e eu fiquei abismado, porque deu tudo de acordo com o que eu particularmente pensava. Não que eu seja um grande estudioso de pedagogia, mas eu leio bastante, gosto muito, me interessa por conta própria, e nossa, deu muito certo com o que a gente sempre faz. A questão que ele falou do planejamento. Olha só, todas as aulas foram planejadas para que os alunos, depois de um certo tempo, tivessem total autonomia. A nossa intenção não era que simplesmente eles montassem um projeto. A gente poderia fazer um tutorial, eles seguiriam o tutorial e ao final teriam um projeto feito no tablet. Mas aí não seriam os alunos que construíram o projeto, seria na realidade a gente, que seria somente o mecanismo. Então a nossa intenção, pelo menos a minha missão e a da nossa empresa, é que ao final do projeto, do nosso curso, os próprios alunos tivessem trabalhos desenvolvidos por eles, cada um com a sua cara, cada um com a sua pesquisa, e que ao final eles tivessem um entendimento do projeto. E felizmente tudo isso foi alcançado. Depois que eu terminar a minha fala, eu vou chamar as meninas aqui, elas vão apresentar o projeto do cérebro. É um desses projetos, nós tivemos um total de 6 projetos trabalhados. Um desses projetos elas vão apresentar agora, e na parte da tarde, a Catarina, do projeto de cérebro, vai participar mesmo do concurso. O projeto ficou tão bom que nós resolvemos colocar também como mais um dos concorrentes. Não teve tanto tempo para trabalhar como os demais, os demais tiveram 8 meses para trabalhar, nós tivemos aí 8 aulas de 1 hora, tivemos um projeto de 8 horas. Todo esse empenho, toda essa maravilha aconteceu em simplesmente 8 horas. Então, olha só, basicamente, a nossa documentação é feita assim. Toda tela, ela tem um roteiro que está naquele alvo ali, ó. Então nós temos aí os objetivos da aula. Na nossa primeira aula, o nosso objetivo principal era simplesmente conhecer o tablet. Conhecer o tablet, não a história do tablet, a gente não tinha tempo para isso. O que eles deveriam conhecer o tablet era os botões, as funcionalidades, e depois a gente aprendeu a navegar no projeto do Visual Class. Então na primeira aula, eles não construíram nada, foi quase uma aula teórica, Eles não dá saudade. Então o que acontece? A nossa primeira aula, ela foi meio que sacrificada para que eles pudessem ter um entendimento geral do que eles estavam fazendo. Lembra que eu falei que eles chegavam lá, nem conheciam o tablet? Então não dava para mim já chegar e ensinar a usar o Visual Class. Não ia fazer sentido. Primeiro eles deveriam entender o conceito lá, o que acontece no tablet, isso foi passado, e eles não criaram nada, eles simplesmente navegaram no projeto desenvolvido do Visual Class para entender os recursos, já que eles não conheciam nem o Visual Class e nem o tablet. Já na nossa segunda aula, tio Adão, oh meu Deus, tio Adão.
Aí olha só, já na nossa segunda aula, a gente já desenvolveu uma primeira tela, também com a seguinte estratégia. Essa tela não foi desenvolvida aleatoriamente, não é o fato de você criar uma tela só para usar o Visual Class. Nessa primeira tela, eles usaram todos os recursos multimídia disponíveis pelo Visual Class. Usaram texto, vídeo, som, imagem, e tudo isso fez com que em uma única aula eles entendessem todos os conceitos multimídia disponíveis pelo Visual Class e que eles poderiam usar em qualquer tela no momento que quisessem. Essa era a nossa intenção. Ou seja, todas as aulas tinham um pré-requisito para a próxima aula. Eu não poderia iniciar o desenvolvimento do trabalho se eles não conhecessem esses recursos do Visual Class. Então a gente, mais uma vez, nós ficamos uma hora inteira construindo uma única tela, porém com um entendimento geral do Visual Class. Olha só, um outro relato interessante também, né, que eu tenho delas é o seguinte: ensinar para elas foi algo prazeroso. Foi a primeira vez que eu tinha dado aula para crianças, e quando eu digo que foi prazeroso, eu vi, quando eu estava numa reunião, eu vi muitas pessoas falando assim: eu amo a educação, eu adoro a educação. Eu também senti uma apego pela educação, mas depois que eu dei essa aula, esse curso, eu senti na pele, de fato, como é gostoso, como é bom dar essas aulas. E fácil, né? A gente planeja, a gente se prepara para um momento desse, mas na hora que a gente está ali, durante foi curto, foi uma hora, mas é muito simples, né? A gente fala, eles já vão lá, já vão fazendo, não tem aquela dificuldade. Eu estava receoso no começo, achando que eu ia tentar mandando parar de conversar, prestar atenção na aula, aquela bagunça toda. Não teve nada disso, nenhuma aula, nenhuma das aulas, eu não precisei chamar atenção. Na realidade, a gente ficava até brincando, sobrava tempo para brincar. Em uma hora, a gente ainda sobrava tempo para conversar, para brincar, porque na hora que eu estava explicando, era um silêncio geral na sala, os alunos participavam da aula, né, eles perguntavam, interagiam. A gente sempre tinha um momento assim, que eu explicava algo, lá para frente eu já lembrava, eu perguntava e eles respondiam mesmo. Todos eles respondiam, todos eles estavam atentos, super antenados na aula. Então foi algo muito prazeroso, muito fácil, né? Por isso que a gente conseguiu em pouco tempo chegar a um resultado tão maravilhoso. Essa empolgação foi tanta, e eu tenho para mostrar aqui para vocês como foi fácil. Olha só, na terceira aula, eles já estão hábeis, já estão usando o Visual Class tranquilamente. Olha só, ali já é um vídeo da Mayumi, ela está por aqui também, tá? Olha lá ela já, tá vendo? Então, na nossa terceira aula, basicamente, eles usaram o Visual Class na segunda aula, na terceira aula, olha só, nunca tinha mexido no tablet, né? Olha lá, nunca tinha mexido no tablet, não conhecia o Visual Class, na segunda aula já estava construindo um exercício. Ou seja, até agora, até aquele momento, ela só tinha tido 2 horas de Visual Class. 1 hora teórica, não tinha usado nada, 1 hora para construir uma primeira tela, e olha só, o dinamismo, a praticidade. Então, canalizar essa agilidade era o nosso maior desafio. Não deixar eles simplesmente usar o Visual Class, era entender o porquê do Visual Class. Isso aí foi o mais interessante. Aqui, pessoal, na nossa quarta aula, está um dos nossos maiores segredos na parte de desenvolvimento. Uma das grandes dificuldades que nós, como produtores de software de autoria, temos é porque o software de autoria não é um software de edição. Então, até quando eu pessoalmente vou à universidade, o Reginaldo também vai, a gente passa algumas capacitações, a gente sempre tem uma pergunta que é assim: como é que eu faço para conseguir essa imagem? Como é que eu faço para trocar toda essa imagem? O Visual Class não faz isso, porque o Visual Class é um software de autoria. Você tem que pegar os conteúdos, os arquivos prontos e montar. Ele centraliza todas as informações, você agrupa as informações. Então você precisa sempre de outros softwares para fazer a edição dos conteúdos. Isso para o ambiente desktop é fácil, a gente tem inúmeros programas editores de imagem. Para o tablet não. Os programas para edição do tablet normalmente são edições de fotos, você muda o filtro da foto, não tem nada a ver com a produção que a gente precisa aqui. E aí o que acontece? A maior dificuldade que nós temos quando produzimos um projeto com o Visual Class é essa questão da tela de fundo, os botões, olha só aqueles redondinhos ali, ó, com efeito de sombra e luz. Isso nós não temos nenhum programa no tablet e a gente consiga fazer isso. A nossa intenção, a nossa tese, ela diz que é possível criar um projeto 100% no tablet. Então, para que ele seja criado 100% no tablet, eu não posso
criar uma imagem ali no computador, exportar e voltar, ficar toda hora fazendo essa ponte. Na realidade, o projeto vai estar sempre com o desktop. A nossa intenção é que o aluno use somente o tablet, igual nas nossas aulas. Não tinha notebook na sala, no seu nosso servidor. A produção foi sempre sendo feita no tablet. Para isso, nós disponibilizamos um pacote de telas padrões. Então, lá na nossa quarta aula, cada aluno, dependendo do tema, cada um já tinha escolhido um tema, cada tema tem um esquema de cores. Então, olha só, nós desenvolvemos alguns esquemas de cores e os alunos já escolhem o esquema de cores dependendo do tema que eles abordaram, do tema escolhido por eles, e aí começam a produzir. Então, não precisa ter aquela ponte comigo. Todo esse esquema de cores já vai com o Visual Class Android. Olha lá. Bom, então, como a gente já tinha esse template, esse modelo padrão disponível para o aluno, o processo de criação ficou fácil, porque eles só precisavam agora se preocupar com o conteúdo. Isso na nossa quarta aula. Na quinta aula, já foi o processo de criação. Já apareceu, tá vendo? Daqui a pouco vocês estão aqui. Então, olha só, essa filmagem já foi feita por tablet. Então, eles já começaram, já escolheram o esquema de cores, agora eles estavam usando os recursos que eles tinham aprendido em todas as aulas. Por isso que ficou interessante o planejamento. A gente canalizar as informações necessárias para que eles possam começar o processo de criação. Em 5 aulas, já começou o processo de criação. Vocês perceberam a câmera balançando um pouquinho? Ali era a câmera do próprio tablet. Então, a nossa intenção, mais uma vez, era que eles usassem sempre o tablet. Lembra lá daquele exemplo que eu falei do lixão? Poderia ter sido uma filmagem lá no lixão. E tudo isso jogado dentro do próprio Visual Class. Não precisaria ter um editor de vídeo, nada disso. O próprio Visual Class já acessa a câmera do tablet, você consegue fazer a filmagem. Se você for gravar um áudio, o Visual Class já acessa o microfone do próprio tablet. Então a gente consegue ter alguns meios para a produção do conteúdo ser 100% no tablet. E aqui, oh meu Deus, esse aqui foi um momento tenso para mim, viu? Aqui, ó, o processo de criação, a forma como eles trabalhavam estava tão dinâmico, tão rápido, que nós nem precisamos das 8 aulas. Em 7 aulas, olha só, eles já estavam apresentando o projeto, eles já tinham desenvolvido, como eles mesmos pesquisaram, eles mesmos sabiam os temas, ficou fácil deles mesmos montarem a apresentação deles. Então, na nossa 7ª aula, já tínhamos os projetos com o tema finalizado e eles já estavam ensaiando a apresentação. Vou mostrar aqui rapidamente algumas apresentações, né, um preview de cada uma, para vocês verem como que já estava fácil para eles apresentarem. Bom, eu vou cortar aqui porque agora eu vou chamar o Paulo e as nossas estrelas aqui. Sobre aqui, elas vão mostrar para vocês os projetos desenvolvidos por elas. Esse aqui, pessoal, é um dos exemplos, né? É um projeto que vai falar sobre o cérebro. Vou chamar aqui a Bianca, outra mulher, a Esther e a Isabelle. Elas estavam lá com a gente e desenvolveram um projeto falando sobre o cérebro.
Identificar a memória do som do cérebro, assim como o nosso cérebro, identificar a percepção da linguagem. Agora vamos falar sobre o contato. Na utilização frontal, pode causar Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando o raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver.